dia, meus amores, a paz do Senhor para todos. Tudo bem? Vamos estar dando início à nossa aula de hoje. Vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Vamos estar orando. Enquanto isso, antes da oração, vamos estar lendo a nossa palavra em João capítulo 8, versículo 32. Amém? E vamos dar continuidade. Vamos estar falando sobre a reforma protestante. Uma comemoração que nós temos que estar sempre comemorando, que é a reforma protestante. Vamos orar, porque o Senhor veio falar em nossos corações, que nós vamos aprender e entender o que Ele quer para nossas vidas. Amém? Pai querido, Deus amado, santo Tu és, Senhor. Pai, neste momento eu venho te agradecer por esse lindo dia, por essa maravilhosa oportunidade de vida que o Senhor tem nos dado. Senhor amado, Pai, de encontrar cada família e cada lar dando a vitória. Todo nosso inimigo cai por terra, Senhor. Sei que cada um que está ouvindo a Tua palavra, meu Pai, que venha produzir o resultado. Que cada um de nós venha crescer em conhecimento e graça no nome do Senhor Jesus Cristo. E amém. O que é reforma protestante? Alguém conhece? Alguém está sabendo? No dia 31 de outubro, também comemoramos a reforma protestante. O que é uma reforma, hein? É algo que existe e não está bom. Como assim? Uma caixa com uma rachadura. É uma casa, mas está com rachadura, não está bom. O que nós chamamos? O pedreiro para a construção, para reformar isso. Ou uma roupa que está descosturada. A gente chama uma costureira para colocar em ordem aquela roupa, né? Para estar adequada para se vestir. Isso é uma reforma. E essa reforma protestante é o quê? Muito tempo atrás, houve um rapaz que estava estudando para ser advogado. O pai dele investiu muito na vida dele para ser advogado. Só que houve uma grande tempestade. Ele estava no meio dessa tempestade e muitos raios. Ele ficou com bastante medo. E neste período, nesta hora, ele clamou a um santo, falando que se salvasse ele seria monge. Qual é o nome dele? Martim Lutero. Meus queridos irmãos, Martim Lutero é o nome desse rapaz. Então ele foi ser monge. Naquela época, a população não tinha acesso à Bíblia. Ela era ensinada de acordo com os seus líderes que falavam. Aquilo que falava era a lei, aquilo que falava era dito. Então, e a Bíblia era lida em latim, não era lida naquela época. E ele era um cidadão alemão. E naquela época, as pessoas não sabiam muito, as pessoas eram muito analfabetas, não sabiam também ler. Era mais para as classes altas, para os príncipes, impérios, que sabiam. Então, a população não conhecia muito da palavra, não sabia da palavra na íntegra. Só os monges, os padres que tinham acesso à Bíblia. Então, este homem, levado por Deus, para ouvir, ver a palavra, conhecendo da verdade, que é a qual nós vamos estar lendo neste momento, que está em João, Evangelho de João, que fala assim. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. E este homem teve acesso à Bíblia. E ele viu que o que estavam sendo dito nas igrejas não estava batendo com a palavra de Deus. Não era verdade. O povo achava que para conseguir a salvação tinha que pagar. Para receber o seu perdão, tinha que pagar para o seu perdão. A igreja colocou isso para a população, que tinha que ser pago uma indulgência, que tinha que ser pago para eles serem salvos. Tinha que ter por mérito. E a salvação não é por mérito, a salvação é pela graça de Deus. Um favor não merecido. Não é isso? E que tinha que ser pago, mas nós sabemos que já foi pago um alto preço. Esse preço já foi pago aonde, crianças? Na cruz do Calvário. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pagou para mim e para ti esse acesso livre ao Senhor, o Todo-Poderoso Deus. Ele pagou um preço que nos pertencia, mas nós não tínhamos condições de pagar.
Ele pagou para nós sermos o quê? Salvos. Oh, glória. Salvo do quê? Da perdição. Então a Igreja Católica escondeu essas palavras. Escondeu a Bíblia, o acesso à palavra. Mas Martinho Lutero foi levantado por Deus nessa terra para fazer a diferença. E ele foi colocado lá para aprender, conhecer a palavra. Mas ele não guardou para ele. Porque o Senhor falou o quê? Ide e proclamai o quê? O Evangelho, a palavra, as Escrituras. E este homem viu que aquilo que estava sendo dito era o quê? Errado. Então ele não queria acabar com a igreja. Ele não queria formar uma outra igreja. Ele queria que a palavra fosse verdadeira. Porque ele queria que a palavra fosse falada, a verdade para o povo. Que houvesse o quê? Uma reforma na igreja católica, a qual fosse falada verdadeiramente da palavra de Deus. E nisso tudo, o que aconteceu? Ele acabou sendo expulso. Por quê? Porque ele foi lá, fez 95 teses, 95 reclamações e pregou na porta da igreja, a qual o Papa, na época, redigiu uma carta para que ele viesse se retratar e fosse o quê? Voltasse atrás com a sua palavra. Mas o Senhor falou o quê? Que não tem pacto com quem? Com os covardes. E este homem foi corajoso. Este homem foi o quê? Determinado. E ido avante, ido à frente, porque ele sabia que maior estava com ele, não é isso? Do que o que estava com o mundo. E ele foi adiante e falou que é pela fé. Que é pelo que nós somos movidos o quê? Pela fé. Fé é o fundamento daquilo que eu não estou vendo, mas eu creio. Não é isso, criança? Vamos estar vendo lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos, deixa eu ver onde eu estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Martinho Lutero foi muito corajoso. Ele não recuou daquilo que o Senhor colocou para ele fazer nessa terra. Não é isso? Proclamar a verdade. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá o quê? Da fé. Oh, glória, aleluia. Nós viveremos o quê? Pela fé. E o que ele fez? Conseguiu traduzir a Bíblia para aquela nação, para aquele povo, para que eles pudessem ler. Muitos também foram alfabetizados pela palavra de Deus, sabia? Muitos não sabiam ler. E pela palavra, pela escritura, foram alfabetizados naquela nação. E ele, por não atender o pedido do Papa, o Império também os julgou, expulsando ele. Mas ele foi guardado por um príncipe, em seu castelo, e ele pôde cada vez mais proclamar a palavra de Deus. O que é isso? Traduzir mais e mais a palavra de Deus, traduzir a Bíblia para mais pessoas serem libertas pelo poder da palavra de Deus. E este homem foi convertido. Este homem passou a crer no Senhor Jesus, que ele é autor e consumador de nossa fé. A nossa fé vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Essa foi a reforma protestante. E nós temos muito que comemorar. Hoje, somos nós que levamos a palavra para o Senhor. A palavra do Senhor para as pessoas. Para que as pessoas venham ser o quê? Salvas. Venham ser o quê? Libertas. Em nome de Jesus. Então, crianças, vamos lá. Vamos aprender. O que é a reforma protestante? Escrevem lá. Quem foi um homem que foi levado para conhecer a palavra e proclamar a palavra? Quem foi um homem
que traduziu o latim para o alemão? Quem foi o homem que encarou a igreja de frente? Então vamos lá, escrevo, porque a verdade vos libertará. O Senhor quer que eu e você façamos isso também. Falando para os nossos irmãos, falando para a nossa família, falando para nossos vizinhos, que a verdade venha vos libertar. A reforma continua na minha vida e na sua vida. Nós somos o quê? Protestante. Protestamos contra o quê? Ardis e cilada do inimigo na vida dos nossos irmãos. Eles têm que conhecer a verdade para que eles venham ser libertos. Assim como Martinho Lutero fez e nós estamos salvos, assim são muitos também. Meus amores, amo vocês. Até a próxima aula.